O senhor dizia sobre a projeção. Né? Já voltou, Então, já. eu acho que essa projeção pela TV Justiça, ela é maléfica de maneira bifronte. Por quê? Porque eu acho ruim o ministro não ter privacidade. Eu queria poder sentar num lugar, ouvir uma música, se eu quiser, se o cara me reconhecer, pedir uma canja, eu ir lá e dar uma canja. Que Ensaiar com a sua banda. ensaiar com a minha banda. Não, ensaiar pode, mas dar uma canja... A canja já é pior, a canja não dá. A canja, você mesmo reconhece que a canja é complicada. Um Não é? restaurante onde tem todo mundo com celular e filma, ministro Nossa. Fux dando uma canja lá no restaurante Brasília. Não, tá entendendo? Então lá não vou a lugar nenhum. Brasília, então não vou a lugar nenhum. Só deixo pra sair aqui no Rio. E não chega a ser paparazzi, né? O que eu quero dizer Não, isso. não. Dojo e Não. estúdio só pode ter em casa. Não em casa, exatamente. Não vai ninguém filmar o senhor pela janela. Não. Ministro não. Fux ensaiando com sua Ainda banda. mais que minha casa, ninguém nem sabe que eu moro naquilo ali. Porque minha casa é super modesta. Ela é boa pra mim, entendeu? Tem uma placa assim, 8 cachorros, ficaram todos no Rio, que é só a placa. Ninguém... Bom, então eu acho que é ruim isso, da minha forma de ser, eu não consigo, que a liturgia do cargo exige, que eu ainda estou em dúvida se é isso mesmo, eu acho que é importante ir lá, eu não posso de bermuda no tribunal, eu não posso fazer graça julgando, entendeu? A minha questão é profissional. Que é claro que na vida privada a gente procura evitar algumas coisas que podem ser mal interpretadas, enfim. E eu acho que o outro lado também é ruim, por exemplo, um ministro tem uma opinião contra a opinião pública. Esse cara passa mal os pedaços. Passa mal os pedaços no aeroporto, passa na rua. O senhor já passou? Não, nunca passei. Na ficha limpa eu sofri um desprezo do pessoal que joga vôlei perto onde eu vou à praia, que eu sempre ia à praia ali. Aí quando eu fui aprovado no Supremo, eles pararam a rede, foram lá, me abraçaram e tal. Quando eu joguei a ficha limpa, eu passava ali, eles nem me cumprimentavam, eu ia direto. Aí, entendeu? Achei que eu não tinha ousadia também de me criticar, né? Mas, por exemplo, minha mãe me ligou chorando quando leu a carta aos leitores do Ficha Limpa 1. E aí tem gente, agora, dependendo do caso, você pode vir a ser hostilizado. Né? Aí tem outras coisas, o senhor já falou que foi ameaçado de morte algumas vezes. Não, eu fui ameaçado de morte no caso da eleição. Essa foi o objetivo. Não, mas no Supremo, o senhor chegou a receber ameaça de morte? Você recebe coisas inconvenientes, mas nunca ameaça de morte. Do tipo? Não, o cara fala, manda e-mail com palavrões, etc. Isso é à vontade. No gabinete? Luiz O Fux, meu, pro meu. O meu e-mail de eu abrir, olhar assim, coisa agressiva mesmo. E assinado ou muitas vezes anônimo? Não, tudo você vai pesquisar, rastrear, o cara entrou numa como é que a gente chama? Lan House. Entrou numa Lan House. Hackeou o IP, daqui a pouco o e-mail da Mongólia, da República Tcheca. Tcheca, tudo sabe onde é. Isso aí a gente recebe. Agora, tem outros colegas meus aqui que passaram bons momentos nesse julgamento aí. Como é que está sendo julgar o mensalão? Olha, não é um processo que a gente possa... É um processo criminal, não é um julgamento político. Isso é muito importante que se diga. É um julgamento puramente criminal. Não é um julgamento político. Até porque todo mundo ali votou no PT. Todo mundo tem... Deve ter o quê? Talvez o Marco Aurélio Celso, eu não sei pela idade deles. E o Gilmar, que era um cara PSDB mesmo. O resto ali é tudo geração petista. Ou pedetista. Bom, então... E o senhor acha que ninguém quer fazer um uso político do que os senhores estão decidindo? Não tenho certeza, aquele julgamento criminal. Não, veja, ninguém, não estou falando dos ministros. Alguém de fora. De fora... Que quer fazer um uso político, que pinta politicamente isso. Eu acho que há pessoas que estão querendo criar essa conotação para parecer que não foi crime quando nós estamos julgando um processo criminal com provas criminais que qualquer ser mortal seria julgado por corrupção com aquelas provas. Qualquer um. Que é um processo criminal, não é um processo político. Nem aquilo ali pegou todo mundo já que entrou ali, já pegou o processo pronto, né?
Eu, por exemplo, não participei do recebendo da denúncia, eu participei só do julgamento. Então, isso é muito importante. Bom, eu acho que para mim está tranquilo isso, mas agora fica gravado para os outros. Não é um julgamento político e não é um julgamento ditado pela opinião pública. Absolutamente não. Não é mesmo. Não é mesmo. Os resultados são resultados. Agora, é um julgamento de políticos, como todos os julgamentos do Supremo são, porque a gente julga senadores, deputados que viram ministros, altas autoridades, não tem saída. Acaba virando um julgamento com conotação que pode parecer, mas não é político, imagina com aquelas penas, com aquela justificativa toda. A linguagem é toda jurídica, tudo, domínio do fato, aplicação da lei benéfica, dosimetria da pena, isso não tem nada a ver. Você tem provas. Como é que você se posicionou em relação à teoria do domínio do fato? Então, a teoria do domínio do fato foi um rococó que criaram ali, sem necessidade, porque você tem o Código Penal brasileiro, desde sempre, afirma: quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas penas cominadas. Quem de qualquer forma. Se você for ali comprar um revólver para matar uma pessoa, você me ajudou a matar, você vai responder. Ou você é coautor, ou você é partícipe. Isso é a teoria do domínio do fato. A teoria do domínio do fato é o seguinte: quem é que quer matar? Sou eu. Então eu tenho o domínio final do fato. Mas você tem o domínio funcional, porque se não for a sua tarefa de comprar um revólver, como é que eu vou conseguir chegar a matar? Entendeu? Você me ajudou em alguma parte desse intercrimes. Então você tem o domínio final do fato, você tem o domínio funcional. Isso significa dizer artigo 13 ou 19 do Código Penal. Quem de qualquer forma concorre para o crime. Por que de qualquer forma? Porque se não fosse aquela atividade, não daria para chegar ao final. Agora, tem alguém que bolou tudo isso. Aí você tem um depoimento anterior, que é uma linha de condução do raciocínio. Aí você vai buscar as provas baseadas num depoimento lá atrás. E aí você vai fechando e vai chegando à conclusão que tinha um projeto delinquencial que caracteriza a quadrilha. Ministro, o senhor conhece as recentíssimas declarações do professor Ives Gandra? Ontem vi a declaração. Eu gosto muito do professor Ives Gandra, acho que ele é um homem de conhecimento interdisciplinar, tanto que ele fala sobre todos os ramos do direito, mas eu não, sinceramente, eu acho que o professor não foi feliz. Acho até que ele não deveria se pronunciar sobre direito penal. Não é a área dele. Não é a área dele. Não... E os votos são votos muito... Ivo viu a uva. Os votos são Ivo viu a uva. Não tem muitas... Vou dar um exemplo. Um exemplo que já passou, está lá. Esse não tem como tirar, porque tornou-se público. O cidadão recebe uma ligação dizendo que vão levar para ele uma encomenda para levar para fulano. A pessoa vai na casa dele, ele não sabe quem é, nem pergunta quem é. Recebe 2 envelopes, leva esses envelopes para cá. Achou que eram folders que tinham nesse envelope chamou de dinheiro, ele levou esse dinheiro para cá e você vai, com 40 anos de idade, acreditar que aquilo eram folders. Não dá. Aí você vai somando, né? Tem que somar as coisas. O processo é um conjunto de provas. Agora, outra coisa que, por exemplo, dá para comentar porque é em abstrato. Se você faz uma prova, se o Ministério faz uma prova, você tem que contraditar essa prova. O Ministério Público tem o ônus da primeira prova, porque ele propõe a ação. Então, ele tem o ônus da primeira prova. Depois disso, você tem que fazer a contraprova. Porque o que diz o Código de Processo Civil, que é aplicável analogicamente e subsidiariamente ao processo penal? O autor prova o fato constitutivo do seu direito. O réu prova o fato modificativo, extintivo e impeditivo. Então, você me deve, está aqui o cheque, tá, você me deve. Aí o réu, eu já paguei. Se eu não paguei, essa dívida está prescrita. Se não estiver prescrita, a gente dividiu em 3. Fizer uma inovação.
Então, qual é a jurisprudência do Supremo? A jurisprudência, não existe jurisprudência garantista para dizer assim, ó, só o Ministério Público prova. Se o Ministério Público não provar, claro, se o Ministério não provar nada, não tem como a acusação ser recebida. Foi recebida a acusação. Agora tem as provas do processo. Então, qual é a jurisprudência do Supremo? O álibi compete a quem alega. Eu não estava lá no dia. Tem que provar que eu não estava. Eu não conhecia essas pessoas. O Ministério Público diz assim, olha, tanto conhecia que eu ouvi isso. Então tem que desfazer isso aqui. Porque quem não conhece, não acontece isso, tem aquilo. Entendeu? Entendi. Então você tem, a jurisprudência do Supremo, ela é assim, a primeira prova cabe ao Ministério Público, mas o álibi cabe a quem alega. Foi dentro desses parâmetros que nós decidimos. Então, por exemplo, quem não conhece o processo não pode dizer que houve condenação sem prova. Porque senão então por que condenou? Então todos estavam fazendo alguma coisa. Todos estavam fazendo alguma coisa. Então condenaram por um núcleo publicitário, condenou o núcleo financeiro. Mas eles estavam fazendo só para eles? Não. Se você ficar no núcleo publicitário, no núcleo financeiro, não tem história para contar. E a grande indagação que as pessoas faziam é o seguinte, mas por que um grupo de São Paulo, que é o maior centro financeiro da América Latina, vai pegar empréstimo em Minas? Falta banco em São Paulo? Então foi mais ou menos... Foram algumas, assim, questões que foram levando a pesquisa. Tem uma pesquisa profunda. O voto do ministro Fachin é Ivo viu a uva. Então eu acho inadmissível uma pessoa que não é do ramo, não viu o processo, dizer que foi condenado sem provas. Isso sim, impossível. Porque até quem absolveu condenou pessoas que tinham provas. Todos os ministros que absolveram condenaram pessoas de outros núcleos. Isso. Quem não é do ramo mesmo, como os artistas que têm saído ostensivamente na mídia, em luto pelo recebimento dos embargos infringentes. Não, já lutava. Isso aqui é a opinião pública, influi no julgamento. Isso aqui é. A opinião pública influi no julgamento, eles não conhecem nada. Eles nem sabem o que pergunta um deles, o que representa esses embargos infringentes? Não dá nem letra de música. Não é tão ruim o som, que não dá nem música. Tá qualquer dia, dá para fazer uma música, uma poesia com o bagulho? Não dá. Então a opinião pública quis forçar a admissão dos embargos infringentes. Isso é pressão da opinião pública. Agora, analisar friamente. Eram cabíveis os embargos infringentes? O que os embargos infringentes pressupõem? Que juízes diversos vão julgar, rever. Nós seremos revisores de nós mesmos. Acabamos de julgar o caso. Claro que só não muda de opinião porque já morreu, mas acabamos de julgar os casos. Vamos rever. Nós vamos rever o que nós fizemos. A Corte Interamericana, ela pressupõe no duplo grau de jurisdição um tribunal com a composição de juízes diversos. A Corte Interamericana não pode se sobrepor à Constituição Federal. Eu não vou me convencer nunca que a Corte Interamericana tem o poder, porque o Brasil é signatário do Pacto Social da Costa Rica, de determinar a criação de um super-supremo, um outro tribunal depois do Supremo. Isso é violar a Constituição Federal. Quem cria tribunais superiores no país é o poder constituinte originário. Eu admitir que nos casos citados pela Corte Interamericana, o caso Mohamed contra a Argentina, nesse caso a Corte Interamericana disse que a Argentina tinha que ter um tribunal de duplo grau de jurisdição. Assim como você não cumpre decisões do Supremo que não tenham legitimidade democrática, as Cortes Interamericanas não têm seus julgados cumpridos. Não pode interferir na soberania do Estado. Aliás, a professora Flávia Pelvezan, logo após o julgamento, se pronunciou, ela é especialista nesse ano. Então, os embargos infringentes, eu tive a oportunidade de dizer, foi público, eu posso repetir. O problema dos embargos infringentes não é o casuísmo. Tem que desmistificar esse negócio. Não foi julgamento político, não teve pressão de opinião pública, coisa nenhuma.
O ministro Joaquim Barbosa queria destravar aquela pauta, porque não anda, nós estamos há 6 meses, 8 meses, vivendo em função disso. E o que eu disse foi o seguinte, nós temos 400 ações penais no Supremo. Serão 400 embargos infringentes em julgamentos do Supremo. Os crimes vão prescrever. Os crimes vão prescrever. Seu voto foi no sentido de não recebimento? Não recebimento. Mas por vários fundamentos. Né? Eu entendi que a Lei 8.038 era a lei ordinária que revogara a lei, o regimento interno. O Supremo decidiu que todos aqueles casos do artigo 333 que tinham lei especial foram revogados. Revisão criminal, ação decisória, declaração de inconstitucionalidade. E fui para o direito comparado também, para mostrar que as Cortes Supremas estrangeiras exigem juízes diversos para eventual duplo grau de jurisdição. Mas ressaltam que o foro com prerrogativa de função já é uma prerrogativa que dispensa o duplo grau. Se você é julgado pelo mais alto tribunal do país, você dispensa o duplo grau. Porque as regras de experiências denotam que seria muito mais danoso se estivessem submetidos ao primeiro grau. Sem problema de ter ficado vencido nessa votação específica dos emendas de embargos? Sem problema, zero de problema. Agora acabou o problema que me criou outro. Né? A sorte, né? A questão da sorte da distribuição. Se pudesse escolher, escaparia dessa? Não escaparia não. Eu também não vou fugir do que está destinado a mim, não, entendeu? Mas tinha 80% de chance de cair com o Barroso, que é o mais novo. 80% de chance de cair com o Teori. Por quê? Porque quando leva um tempo para nomear, a gente recebe mais. Eu levei 7 vezes para ser nomeado. Eu recebi uma carga de 7 para 1. Distribuía 1 para eles, 7 para mim. 1 para eles, 7 para mim. Até chegar um número de distribuição de igualdade. Então tinha tudo para cair com eles, tudo. Aí caiu comigo, tudo bem. O negócio da cadeira atrasada, é isso? Fica um tempo sem a cadeira. O tempo que não pegou distribuição isso. Acumula depois. Acumula depois. Então realmente foi... Foi uma mudança, quer dizer, isso é uma mudança do regimento. Mas realmente foi assim um negócio inesperado. Quando é que teve essa mudança? Não, antes de eu entrar, que fazia compensação. Tá, compensação pouco de antes, compensação da distribuição, pouco antes. Bom, você não chegou a chamar manifestações públicas contra o recebimento dos embargos, né? Não. Mas o ministro Marco Aurélio chamou. Não, eu não fiz isso não. Não, eu não sei onde é que eles ouviram, mas diziam, tem posição clara do ministro Fux contra os embargos inteligentes. Eu também não desmentia. Mas depois de alguns contratempos com uma imprensa desleal, você falou uma palavra que eu gostei no início. Como é que era o nome daquilo, hein? Qual? Conferência de Fidelidade. Como é que é? Conferência de Fidelidade. Nós fazemos aqui no programa de História Oral. Por falta de conferência de fidelidade, eu passei a dar desprezo à imprensa. Entendeu? Eles sabem, nem chegam. Você já foi relativamente maltratado pela imprensa? Muito maltratado. Sem citar nome, o senhor quer dar exemplos de coisas que aconteceram? Coisas que eu não falei que saíram, distorções. Uma entrevista que a pessoa veio me pedir com boa vontade, disse que cairia num lugar mediante conferência de fidelização e publicou do jeito que queria. Coisas assim. Deram voz a quem não deveriam dar, para criar o meu impedimento e coisas assim. Isso atribui a quê? Só uma vontade de... Não, eu atribuo isso a uma estratégia mesmo. Uma estratégia... comercial, política? Não, acho que é uma estratégia para derruir mesmo o julgamento. Estratégia... A questão do impedimento é que o sujeito publica alguma coisa que dá a entender que isso tem relação com a parte. Eu vou te dar um exemplo. O sujeito publicou lá, livre manifestação da expressão mentirosa. Publicou um fato que não tem menor conteúdo de veracidade. Zero. Mas para que publicou? Publicou porque disse que eu joguei duro no mensalão, que eu era agregador, então eu podia ter alguma influência. Não tive influência nenhuma, cada um votou de acordo com a sua consciência. A minha agregação foi só para não haver desavenças. Então, quando eu li aquilo, a minha sensação foi de indignação. Mas eu falei assim, eu vou me indignar muito bem. E vou ficar com essa indignação comigo. Quando eu cheguei no jornal, o sujeito falou assim, olha, o jornal
está perguntando se o senhor quer responder. Eu falei assim, meu amigo, eu não sou peixe para comer sardinha com uísque. Porque queria que eu respondesse, para criar uma inimizade, para poder depois dizer, olha, tá vendo? Então, a partir dessas coisas, eu falei assim, ó, não leva mal, não confio. Não confio mais, eu acho que estava sendo ingênuo. E aí eu parei de me expor, estava me expondo realmente. Ministro, o senhor fez, só para, acho que falta eu sinto falta de uma pergunta para lhe fazer, que o senhor fez várias referências à diferença de julgar o processo objetivo e subjetivo. Isso é importante. E um processo subjetivo, que nós já conversamos, que é o do mensalão, é um processo que ainda está em andamento e tal. Eu gostaria de falar de um outro que o senhor julgou e que teve uma repercussão interessante. Tenho a impressão que o senhor participou do julgamento do Cesare Battisti. Cesare Battisti. Não, eu participei só no finalzinho. Sim. O Cesare Battisti, eu só participei do agravo. Eu participei só de uma questão, saber quem manda embora, se é o Supremo ou o presidente. Então, aí o que havia ali? Ali havia um parecer do Ministério Público muito bem elaborado pelo Gurgel, no sentido de que quem faz a representação internacional do país não é o Supremo, é o presidente. Então, o que se dizia, até utilizando uma imagem emprestada do advogado Manuel Alceu? Ele dizia assim, na extradição, se o Supremo disser não é não, se o Supremo disser sim é talvez, ou seja, se o Supremo disser não pode extraditar, é crime político, não pode extraditar porque eu vou matar o sujeito lá, não é não. Pode extraditar, aí é talvez. Aí o presidente escolhe se vai mandar ou não vai mandar. Por quê? Primeiro porque a gente não pode imaginar que o Supremo Tribunal Federal possa ter a representação política do país. Não tem. Quem tem é o presidente. Em segundo lugar, o tratado previa isso. Ele dizia assim, ó, se o presidente entender que a ida do extraditando poderá causar algum dano a ele, se o presidente pressupuser, não estava nem no verbo certo, estava pressupuser que podem causar a ele algum dano, ele pode não mandar. Agora, eu pergunto a vocês, 30 anos depois, a Itália querendo pegar no gogó do sujeito, tudo prescrito. Aquela comoção na Itália quando foi negado a remessa, a ida dele. Vocês acham que esse homem teria um tratamento de um cidadão comum, cujo crime já prescreveu, pode andar nas ruas livremente? É claro que não. Então o presidente Lula entendeu que naquele caso ele não podia mandar, porque ele não ia criar para o Brasil um ônus tão grande de ter mandado ciente de que matariam o extraditando lá. E por outro lado ele o fez baseado no tratado. A representação política internacional é dele. Mesma coisa agora, o Supremo vai avaliar porque os Estados Unidos violou o sigilo brasileiro. Vou fazer o quê? Isso aí tem que ser retaliação econômica, conversa entre aqueles que representam o plano executivo do país. Foi isso que aconteceu. E me impressionou que o tribunal estava bem fortalecido nessa posição. Foi 7-3. E o senhor votou? Votei. Votou qual? Enfim, eu votei o primeiro voto. Depois da ficha limpa, eu com 15 dias tomei o choque do ficha limpa 1. Aí fiquei vacinado, peguei o Cesare Battisti, acho que 2 semanas depois, 3 semanas depois. Esvaziaram tudo que tinha lá. Podia ser um outro comentário. À época, a Itália tinha um primeiro-ministro relativamente polêmico que disse que o Brasil era bom produtor de mulatas, de sambistas, mas que não sabia produzir juristas. Pois é. Tem pressão do governo italiano? Política, de natureza política? Nós, juízes isoladamente, não sentimos. O presidente era o César Peluso, né? Ele eu não sei, mas ele tinha origem italiana, né? César Peluso, de origem italiana. Mas ninguém ficou satisfeito com essa declaração infamante, né? Quem são eles, né? Ainda mais esse senhor aí, né? Que é um festeiro tremendo. Nada polêmico, né? Nada polêmico. Estou condenado agora, né? Mais um. Aquela arrogância. Você sabe, é engraçado, vou te contar. Vocês vão achar graça, porque é meio jurídico, meio humorístico isso.
O presidente da Corte de Cassação italiana esteve no Brasil, lá no STJ. E ele é um cara espiritualizado, um cara tinha um humor fino, sabe? Aí ele falou assim, por exemplo, vocês usam muito aqui o princípio da legalidade. Como é que é no Brasil? O princípio da legalidade no Brasil, no direito público, é o seguinte, o administrador só pode fazer aquilo que a lei permite, só aquilo que a lei permite. No direito francês, o sujeito pode fazer tudo que a lei permite, salvo o que é vedado na lei. No direito alemão, o sujeito não pode fazer nada, salvo o permitido na lei. Na União Soviética, o sujeito não pode fazer nada, inclusive o permitido na lei. E na Itália, o sujeito pode fazer tudo, inclusive o proibido na lei. Então, mais ou menos, o reino da Itália é esse. Então, eu quero chegar aqui e, olha, eu vou dizer, em termos jurídicos, hoje o Brasil não deve nada a nenhum país da Europa, nenhum. Tanto direito público, direito privado. Claro, tem muita coisa que o Brasil hoje... Até porque o Brasil mudou o perfil para o sistema anglo-saxônico, mas... Então ele deve aos Estados Unidos? Não, hoje os Estados Unidos, o sistema anglo-saxônico tem uma bela influência. Uma bela influência. E o direito se tornou mais palpável, mais realista. Porque, por exemplo, eu sempre imaginei que, participando mesmo em congressos com esses professores, eu sempre imaginei que eles fossem muito comodistas de achar que uma causa não pode ser tão diferente da outra que mereça a mesma solução. Daí o precedente judicial. Entendi aquilo com conformismo. Esses caras não têm criatividade nenhuma. E, aliás, as sentenças deles são desse tamanho. Você vai homologar sentenças desse tamanho. São pragmáticos. Isso é igual a isso. Agora, e eles dizem isso é igual a isso em casos que não tem nada a ver, eles vão esmiuçando até que chegam. Mas uma vez lendo um livro de um autor em inglês chamado Dennis Lloyd, eu mudei de concepção, porque ele diz o seguinte, isso é igual a isso, ou seja, essa racionalidade de entender que uma causa é igual a outra, que não pode receber uma solução diferente, é uma melhor maneira de você aplicar o princípio da igualdade e da isonomia. E quer queiramos, quer não, é um país democrata. Quer dizer, é um país que faz da dignidade do ser humano um valor que não é voltado para o Estado, mas para o cidadão. Quer dizer, a dignidade para eles, dignidade humana, não é ex parte principe, é ex parte populi. Então eles se dão o direito de invadir um país, como a Síria, que está jogando bomba química lá, aquelas crianças tremendo de queimadura, não podem assistir isso. Claro, é um país beligerante. Primeiro você vai fazer um curso dos Estados Unidos, a primeira coisa que o cara fala na sala de aula, os Estados Unidos nunca perderam a guerra. Nós saímos dos Estados Unidos, do Vietnã, porque nós não estávamos mais afim, alguma coisa, ele vai falar isso. Mas eles são realmente imperialistas, beligerantes, mas eles têm essa questão, esse comprometimento com a dignidade humana, com os valores democráticos. Eu acho que nós estamos caminhando para isso. Porque hoje a gente raciocina assim, é claro que não pode ter nepotismo. Todo mundo tem que ter a mesma chance. A tendência do Brasil é acabar com os cargos em comissão, vai ser tudo concurso. Compras vão ser mais agilizadas, né? Mas tem que ser licitação, porque é dinheiro público. Então, você vê que a própria cidadania, né? A cidadania hoje ela tem outra concepção. As pessoas se sentem no direito de falar, de reclamar. Hoje não tem mais, sabe com quem está falando, ninguém se arrisca a fazer isso mais. Né? Então eu acho que o Brasil mudou, nunca mais volta a ser o que era, e vai cada vez melhor. Ministro, queria voltar num ponto, que é o da sua nomeação. Queria entender um pouco como é que um magistrado, um jurista, de maneira mais ampla, chega no momento da sua vida e se dá conta de que ele tem assim, condições em termos de currículo, de carreira, de pretender ser ministro do STF. Né? O que é que conta, além das qualidades pessoais, mas o que é que conta? Ter uma obra intelectual reconhecida, ser professor numa universidade prestigiada, quais são os atributos necessários? Eu te diria o seguinte, assim, de maneira bem transparente. Uhum. No Brasil, para esses cargos, só meritocracia não adianta.
só política não adianta. Se você tiver um apoio político e não tiver mérito, não adianta. Se você tiver mérito e não tiver apoio político, não adianta. Então você tem que procurar esse apoio político que ele seja o menos ofensivo possível, menos agressivo. Mas nessa luta, aí a briga é bruta. A briga é bruta. Então, se dois tiverem meritocracia, os dois vão ter que brigar muito. Vão procurar quem é que chega no ouvido, pelo menos para levar o seu currículo. Porque senão o seu nome nem chega. Você está correndo por fora, a pessoa nunca nem ouviu falar do seu nome. Entendeu? Só para registrar a presença do Cadu, ele pode. Ele é o... Porque depois Não, ele tem a transcrição. O Cadu é meu assessor, trabalha lá comigo já há muito tempo, sempre me acompanha. Ele me conheceu lá no STJ e ele trabalha com segurança, né? E ele, coincidentemente, esse fim de semana ele veio para o Rio. Aí ele está acompanhando, porque a gente sempre tem que andar com... Cadu é apelido de Carlos Eduardo, só para registrarmos mesmo. É o apelido de Carlos Eduardo, meu aluno de jiu-jitsu. Cobaia. Então o senhor ensina jiu-jitsu para o seu segurança. Eu não ia gostar de brigar com o senhor, não. A gente se distrai lá, porque todo mundo é muito unido. O pessoal do gabinete você dá o ritmo, né? Como deve ser. Isso, se me perdoa, não consigo segurar minha curiosidade. Como o senhor descreveria o PIN que está no seu paletó? É um símbolo da justiça. A gente identifica como sendo uma pessoa justa. Que bom, né? Eu acho que eu mereço usar isso aqui. Também fiquei curiosa, há quanto tempo que o senhor luta jiu-jitsu e o senhor é faixa preta? Sou faixa preta e vermelha. Porque o que acontece? Você no esporte, você chega à faixa preta. Aí depois você vai sendo graduado, de acordo com o tempo e a idade, pelos exemplos de vida. Então a faixa mais graduada é vermelha. São 9 graus. A faixa vermelha e preta são 7 graus. Até a preta você faz força para burro. Não é para ganhar a faixa preta, você se quebra toda. E com sequelas. Aí depois você vai lá, idade, vai nos exemplos, você vai ganhando, vai galgando. Então, por exemplo, o professor Hélio Grace morreu com quase 100 anos, faixa vermelha. Mas imagina se o professor Hélio Grace vai ter que entrar no tatame para mostrar que é faixa vermelha. Agora, o que eu acho interessante é que isso é importante da minha geração. Faixa preta tem que saber dar aula, entendeu? Quer dizer, hoje você pega um sujeito que é faixa preta porque o sujeito não consegue finalizar ele porque ele é muito forte, mas ele não sabe nada. Então ele não pode ter uma faixa preta. Ele não sabe ensinar, não pode ter faixa preta. Entendeu? Então eu fiz jiu-jitsu dos 26, eu fiz uns 17 anos de jiu-jitsu. Aí eu parei, fui para Brasília e tal, e agora estou recomeçando com esse pessoal aí. Mas a gente não esquece. Vamos lá. Eu fiquei muito curioso em relação à sua aproximação com Brizola, Brizolismo. Sim. Isso é uma coisa que se restringiu ao seu período como aluno da UERJ? Isso depois se prolongou? Eu tinha muita afinidade com o ideário do PDT. E aí depois eu conheci o pessoal do PDT, o Darcy Ribeiro, do Hotel de Andrade, Bocaiúva Cunha, Paulo Ribeiro, Brizola, e eu capitaneei uma luta dos juízes contra os desembargadores. Porque os desembargadores ganhavam muito, os juízes ganhavam muito pouco. E aí então eu capitaneei uma luta dos juízes para melhorar o salário dos juízes, porque a diferença era brutal. Aí então eles criaram um benefício, que era um benefício em cascata. Então quanto mais velho fosse o sujeito, mais ganhava. E o juiz novo cada vez ganhava menos. E a disparidade era muito grande para funções iguais. E eu então capitaneei essa luta direto com o Brizola, e o Brizola foi muito sensível a isso. Eu fui super ameaçado do Conselho da Magistratura de me fazer isso, aquilo, outro. E eu dizia sempre o seguinte: olha, ameaça de desembargador não vai fazer meus filhos viverem melhor, então eu vou continuar a brigar. Tinha garotada tudo pequenininha, eu vou brigar. Aí eu levei para o Brizola e disse: olha... Brizola de governador, né? Governador. Eu falei, ele foi 2 vezes, né? Aí eu falei: Brizola, eu estou com esse problema e tal. Ele falou: não, continue na sua luta que ela é justa. Ele mesmo que me apoiou. Aí ele me defendeu com aquilo, porque os desembargadores me criticavam e eu fazia aquela luta de classe sindicalista de juízo lá. E aí foi bom. Aí depois fizemos uma amizade boa e ele... Sempre que eu podia, eu conversava com ele.
Mas aí aquela geração, meus amigos eram muito mais velhos que eu. Aí foram todos morrendo. Darcy Ribeiro, Paulo Ribeiro, do Hotel de Andrade, Bocaioca. O último a morrer foi o Brizola. Ele foi o último a morrer. Mas era mais uma afinidade com o ideário do partido mesmo. Tanto que meus amigos de hoje são amigos daquela época ainda. O Tortman era do PDT comigo. Ele era do PDT mesmo. Ele chegou a ser secretário de Justiça, eu acho, o Tortman. O Nilo Batista. Foi secretário. Chegou a ser vice-governador. Foi a pior coisa que ele fez da vida, que ele precisava. Porque aquilo ali, ele é um acadêmico, não é um intelectual. Hoje em dia, o senhor se define ideologicamente como? Não, eu acho que eu sou um homem notadamente homem de esquerda, assim, de centro-esquerda. Centro-esquerda, porque a Constituição hoje ela me agrada muito. Então, não acho que tenha muita coisa. Acho certíssimo, por exemplo, o CNJ tirando a composição, as atitudes que ele toma em relação a desidiosos, juízes, a malfeitos, eu acho que está certo. Moralidade administrativa, nepotismo, porque a oligarquia gosta de privilégios. Eu sou contra privilégios prerrogativos, mas eu não uso nada de mordomia, acho mordomia um negócio abominável. Agora, também não acho que deva haver uma discriminação. Por exemplo, no Código de Processo Civil, uma mente mal iluminada propôs que os filhos dos ministros de Brasília que estudavam na UNB não pudessem advogar em Brasília. Onde que esses caras iam advogar? Isso é uma discriminação odiosa. Por que não pode advogar lá? Porque os ministros vão se vender, vão se deixar levar por isso? Claro que não. Pelo contrário, é até ruim. O professor Barbosa Moreira, que eu tanto adoro, ele era horrível nos exames com os ex-alunos. Ele dizia, ex-aluno meu tem que ir melhor que todo mundo, porque eu que criei, eu que fiz, então tem que... Ele dava notas piores para os alunos. E as pessoas têm pudor, não, você não vai. E a lei protege, você não pode advogar em causas de parentes, de amigos, tudo isso. Você seria mais rigoroso com uma parte que fosse representada por um filho seu? Eu não julgaria, nunca julgaria. Você daria por suspeito? Sempre. Mesmo o tribunal sendo pequeno, só 11, eu não julgo. Já ouvi dizer isso, que eu não devia fazer isso, porque o tribunal é pequeno, mas não julgo. Eu acho que essa imagem o magistrado tem que passar. Não julgo. Não seria mais rigoroso, eu não seria. Também o filho não pode entrar no processo que eu já estou para me tirar, né? Porque a lei é assim, clara, né? Você não pode criar um impedimento. Você não pode criar um fato para levar o juiz ao impedimento. Entendeu? A lei é sábia, né? Você não entra onde ele está, ele não entra onde você está. Parente, só filho não parente, etc. Marcos. Não, estou satisfeito. Está satisfeito? Tudo muito certo? Isabel. Nem eu pensei que eu tivesse esse gás todo. Foi muito excelente. bom, Considero excelente. que a gente fez uma cobertura fantástica, que produzimos um documento que ótimo. Que será realmente bastante rico e útil, né? Por fim, a última pergunta que a gente sempre faz no projeto História Oral é se eventualmente nós deixamos de perguntar alguma coisa que o senhor acha importante sobre a sua trajetória profissional, ou se o senhor gostaria de deixar uma mensagem final aqui no fim da entrevista. Não, eu acho importante que a população conheça os seus juízes, porque, bem ou mal, e é uma realidade, a minha função eu exerço em nome do povo. Eu sou pago pelo povo para exercer a minha função. Acho importante que esse projeto, que é muito interessante, leve à população o perfil dos seus magistrados, a verdade histórica do que ocorre no dia a dia do judiciário e me colocar aí à disposição, porque eu adorei conversar com vocês. Ministro, em nome da FGV Direito Rio, do CPDOC e da Direito GV, eu queria agradecer imensamente o seu ato extremamente gracioso de nos conceder essa entrevista, e certamente ela constitui mais um documento da história contemporânea do Brasil. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço.